a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém. Saúde na igreja na paz. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para buscar a presença do Senhor, damos continuidade a esse estudo que tem sido uma bênção. E vamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém. Eu vou deixar só aqui Isaías, capítulo 53, só dos versículos atrás. Amém. Naldo. Que diz assim: Reinaldo, por favor. Eis que o meu servo, 53, quem deu crédito à nossa Cadeado oração ali, tá dizendo que aqui está fechado. e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo um renovo perante mim, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele com a beleza, para que o desejasse, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não visamos dele. Versículo 4. Versículo 4 ainda. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o perguntamos por aflito, ferido de Deus e o pergunto. Amém? A gente lê essa passagem de Isaías. Interessante que lá atrás, já no tempo de Isaías, ele essa profecia. E a gente vê isso como o poderio do Senhor. Já lá naquele tempo já estava se anunciando que um dia Jesus viria para fazer sacrifício por nós. E por esse sacrifício estamos aqui na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Vamos cantar.
139 da Harpa Cristã, amém? Da Harpa Cristã. Já o Filho de Deus no céu, já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e a mistura carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, os teus sangue já manifestou, deu-me para poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. O pecado no mundo entrou, ninguém desta vez se podia libertar. Filho do homem por nós triunfou, nele podemos o mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, os teus sangue já manifestou, deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que paga aos maus da vida, do mundo da morte se dá cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, os teus sangue já manifestou, deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegre os campos da matéria de amor, a qual mesmo o céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, Filho lá nos libertou. Deus é meu eterno. Que algo, há realmente algo preparado para nós, uma mansão, uma pátria celeste, né? Algo maravilhoso preparado para nós. E nós também somos herdeiros, né, disso, né? Jesus nos deu para nós. Agora, muitas das vezes a gente, por estarmos aqui nessa matéria, a gente parece que não consegue entender, né? Não consegue colocar na nossa mente isso, de que nós somos realmente privilegiados, né? Que nós somos herdeiros, que há realmente algo realmente tão maravilhoso preparado para nós. Isso já é um motivo de alegria, um motivo de estarmos realmente glorificando, exaltando a Deus, sabendo que nós aqui estamos, mas que quando partimos sabemos que agora passar a tomar posse daquilo que realmente foi preparado para nós. Isso é maravilhoso.
Vamos ainda levantar o Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém, Jesus. Glória a Deus. 156. O pastor buscou lá longe do retiro. Amém? O bom pastor buscou-me lá longe do retiro, e com ternura achou-me caído, triste vi. As chagas com amor vestou minha alma, quantos me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder clamar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos sempre guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas hoje nós vamos ficar em pé, vamos fazer oração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito
Moisés, quando levar essa palavra de oração, amém? Moisés. Soberano Deus. Aleluia. Pai, graças nós te damos pelo dia dele. Essa noite. Estamos aqui na tua casa para te adorar na beleza da tua santidade. Cortina agora as janelas do céu e derrama chuvas de bênção sobre este lugar. Manifesta a tua glória e o teu poder, porque aonde o Senhor está, algo acontece. Senhor, e essa noite não é diferente da nossa. Estamos aqui para te adorar, para defender o teu santo nome, porque só tu és digno, Senhor, de toda adoração. Supre, Senhor, as necessidades do teu povo. Aqueles que por essa porta entraram, que saiam daqui levando a sua vitória, a sua bênção para o altar. Creio, Senhor, todos vieram com os propósitos de te adorar. Senhor, venha tomar primazia na tua casa. Toma um lugar de honra, porque aqui tudo é feito para o Senhor. Toda a glória e todo o poder te pertence. Senhor, toma também o irmão Ricardo, que está na frente, Senhor, louvando, bendizendo o teu nome. Toma também o pastor Reinaldo, Senhor, que está na direção de ti. Deus, que o Senhor venha, Senhor, falar com as nossas vidas através do ministério. Que não seja ele, mas que seja o Espírito Santo do Deus usado, Senhor, para transmitir para a nossa vida, Senhor, esse tudo, a tua palavra, Senhor, porque só a ti, Senhor, é digno de honra e de toda glória. Fique à vontade. Aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada vida, Pai. O Senhor conhece nossos dentes por fora. Nós conhecemos o homem por fora, mas o Senhor conhece por dentro. Também aqueles, Senhor, que estão à distância, Senhor, ouvindo, veja essa live, que o Senhor esteja aí, Senhor, manifestando a tua glória e o teu poder, e fique à vontade. Essa tua bênção que eu te suplico nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 169, amém? 169. Longe do Senhor andava no caminho de ouro. Oh, Jesus não perguntava
salvar. 4 ainda. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Aleluia! Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, nessa oportunidade, você me dar uma palavrinha ao pastor Marcos, amém? Dá uma saudação aqui. Amém. Pastor Marcos, vai dar aqui uma saudação. Deus de poder e glória. Aleluia. Glorioso é o Senhor. Digno de honra, digno de glória. Amém. Paz do Senhor Jesus, irmão. Amém. Glória a Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Amém. Eu quero deixar só um salmo para a nossa meditação, irmãos, e só para exaltar o nome do Senhor. E não vamos ouvir a palavra daqui a pouco, mas esse salmo ele mostra a grandeza do nosso Amém, Deus e de que Ele, Aleluia. mesmo que aparentemente não, mas Ele permanece no controle de Glória a Deus. todas as coisas. O Salmo de número 24, irmãos, parece que é algo que é repetido, né? Mas a sua essência ela é grande, mostrando a grandeza do nosso Deus. O Salmo de número 24 diz assim: ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Jesus, irmãos, é quem tem cuidado de nós. Nós temos visto, irmãos, por esses últimos tempos, guerras, dificuldade, luta e tanta coisa, e o próprio homem, o ímpio, dizendo que isso já estava escrito na Bíblia, né? Que no final dos tempos muitas coisas iriam acontecer. Até o descrente conhece a palavra de Deus. E de fato nós temos visto, irmãos, e sobretudo o que nós entendemos é, irmãos, que do Senhor é o domínio de todas as coisas. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, todos os habitantes dessa terra estão no foco do Senhor, estão sob os olhos do Senhor. E eu digo que em principal a sua igreja, aonde Ele está focando certamente para abençoá-la, para lhe direcionar e para prepará-la para aquele grande dia que Ele tem já certamente na sua agenda, irmãos, porque Deus, Ele tem tudo dentro do controle do dia certo, com o horário certo, com o momento certo. E aí, irmãos,
quando eu me deparo com esse salmo, eu vejo que Deus, Ele de fato está no controle de todas as coisas. Eu tenho visto Deus guardar, eu tenho visto Deus livrar aqueles que são seus, e eu creio, irmãos, que muitas coisas ainda Deus tem a realizar por intermédio da sua igreja, por intermédio das nossas vidas, irmãos, porque o que o Senhor espera de nós é que nós creiamos na sua palavra. E eu digo, irmãos, eu creio piamente que essa palavra é a palavra de Deus, e de que Ele está no controle da sua igreja, da minha vida, das nossas vidas, e de que daqui a pouco nós adentraremos de forma plena na presença do Senhor, e todas as coisas ficarão para trás. Então nós não estamos buscando raízes aqui, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Tenha essa visão. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Se alguém estiver aqui cavando poço ou trabalhando alicerce para construir e aqui perpetuar, está perdendo o seu tempo. Nós estamos como peregrinos e forasteiros. Louvado o nome de Jesus. Deus nos abençoe e que certamente, irmãos, Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. E as palmas loucas. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Hoje é dia de ensinamentos. E enquanto nossa irmã Elisete orava, eu tive uma visão. Mas antes vamos saudar os irmãos que estão nos assistindo. Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. A irmã Elisete orava e eu vi um caixão preto. E o caixão preto simboliza alguém que não tem Jesus. E eu estou falando agora com o nosso auditório à distância também, obviamente, né? Mas quando eu olhava aquele caixão, descia aquela cruz branquinha que ficava na frente daquele caixão. E eu perguntei ao Senhor, o Senhor me deu o Salmo 49, verso 14. O Salmo 49 vai falar sobre a vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. E o verso 14 diz assim: como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá por não ter mais aonde morrer. Eu quero fazer uma oração, companheiros. Eu não sei para quem Deus está falando, mas eu tenho certeza que alguém que está, vamos dizer, quem sabe, porque uma visão dessa, né, nós não pregamos só para os que estão aqui dentro, nós estamos pregando para o mundo que assiste, ou nos assiste. E quando ele orava, apareceu, eu vi aquele caixão, mas depois eu vi aquela cruz branquinha. E eu me lembrei de uma vez que alguém, quem foi comigo, foi a irmã Elzira, a se lembrar desse episódio, né? Muitos anos. Ela tinha uma vizinha que queria que fosse orar pela mãe dela, pai dela, que não era cristão, estava nas últimas, e nós fomos, acho que o Osias foi também. O Osias também foi com a gente. E o que acontece? Aqui, quando ela chegou para falar, e ela me disse que era uma pessoa, que era esposa, que era católica, disse que não permitia que crente entrasse, meu parente entrar. E eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Se eu não deixou nenhum familiar entrar, eu vou chegar lá, ela não vai deixar eu entrar também, o que eu vou fazer? Mas eu disse para ela assim, mas vamos orar. E nós oramos. Como nós oramos, eu vi o caixão preto, não sei se ela lembra dessa visão. Mas na hora que eu olhava o caixão preto, vinha uma manta branquinha e era colocada sobre o caixão. Eu falei, há oportunidade para essa pessoa. E nós conseguimos entrar com muita dificuldade, mas nós entramos, né? E a pessoa de fato fez a pergunta, pastor Reinaldo: quem são vocês? De onde vocês são? Nós somos da igreja de São Miguel. Quando eu disse para ela que nós somos da igreja de São Miguel, ela abriu a porta, entre. Pois aquele homem, naquela hora que eu fiz o apelo, ele se tornou dessa igreja, porque nós estávamos ali.
E eu não tenho dúvida. Diz que ele chorou, foi 16 horas, até as 10 horas da noite, às 10 horas da noite ele morreu. Mas eu não tenho dúvida, ele morreu salvo. Não é? Porque Deus o recolheu. Então agora foi diferente. Quando o Senhor mostra essa cruz, ele mostra que ele está evangelizando. Alguém que está sendo evangelizado está de fato à beira de partir. Eu estou falando para quem está nos ouvindo aqui e distante também. Então nós vamos orar agora por essa vida, que a chance para ela, ainda que esteja resistindo, mas Jesus está querendo salvar essa pessoa. Vamos orar? Pai Celeste, o Senhor tem sempre um propósito em tudo que faz. Tivemos esta visão, Pai, e que agora, Pai, aonde estiver essa vida, que ela possa ter alguém que leve essa palavra para ela, porque a chance, como aquele ladrão na cruz teve a chance e entrou com o Senhor na glória. Há chance para essa vida, ainda que não esteja com o Senhor, mas o Senhor está dando essa oportunidade, Pai. E como me deste esta visão, eu creio que o Senhor vai, através desta palavra, desta oração, fazer com que o ouvido desta pessoa que for, ouça e aceite o Senhor, porque o Senhor veio buscar e salvar se havia perdido, Pai. Assim eu oro por essa vida e por aqueles que, no instrumento das tuas mãos, poderão levar a palavra para essa pessoa. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória. Vamos ficar de pé, vamos orar diretamente. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso. chegamos no momento, Deus amado, de mais uma vez participarmos, Deus amado, desse Espírito. Sair do teu santo. Que o teu Santo Espírito. Glória, glória a Deus. Ó Deus amado, maravilhoso, nosso Senhor, sábio, Pai. Ó Deus, nos abençoe. Agora quero lhe pedir por mim, quero lhe pedir por cada um de nós, que nós possamos estar com o nosso coração voltado para, ó Deus amado, Deus, tomar, ó Deus amado, essas palavras dos nossos corações, e que a cada dia ela possa, ó Deus amado, ó Senhor, tomar conta do nosso ser, ó Deus, possamos, Senhor amado, a cada dia, ó Senhor, estarmos mais e mais buscando a tua presença, ó Deus amado, e sentirmos, ó Deus amado, a cada dia, ó Deus Espírito, fica o teu servo, ó Pai. É o que te pedimos, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, Efésios. Amém. 22. glória a Deus. De pastor Marcos, só cortar o vento aqui, por favor. O vento, vou direcionar para cima. Capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9. Amém? Amém. Amém? Vamos ler juntos, então? Estamos ali, 2, 8 e 9. Juntos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações, poder sentar. É uma alegria estarmos aqui. Glória a Deus. Adorando o Senhor, ministrando a sua palavra e trazendo da parte de Deus um recado para você que está presente, ele que está online. Hoje é dia 5, tá certo? 6. Hoje é dia 6 de março de 2025 e é uma quinta-feira, abençoada quinta-feira. Nós temos já estado alguns dias ou algumas quintas-feiras nesse trecho aqui, e eu quero trazer uma palavra, um ensinamento da parte de Deus para você, que vai fazer diferença no que diz respeito àquilo que você já ouviu
no ponto que nós estamos. Paulo, ele está aqui explicando para nós qual é o método de Deus, o método para a salvação, que é a reconciliação. Diga comigo, reconciliação. Fundamental nós entendemos que existe um processo de reconciliação, porque nós estávamos afastados de Deus, separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, na verdade. Não era só o caso de alguém que saiu de casa e se perdeu, né? Mas alguém que efetivamente, deliberadamente, consciente ou não, se tornou, por conta das suas obras e pecados, inimigos de Deus. E o método de Deus é a reconciliação. E essa reconciliação acontece na pessoa de um mediador, que está lá em 1 Timóteo 2,5, vamos ler? Timóteo. Deus seja louvado. O texto nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Interessante que algumas vezes nós temos falado, insistido aqui sobre a humanidade de Jesus, e está aí um texto que nos afirma claramente que existe um homem mediando a salvação entre Deus e os homens. Há um outro homem que se chama Jesus Cristo homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então assim, o método de Deus é a reconciliação mediante um mediador, Jesus, homem perfeito, que se interpôs entre Deus e o homem, e por conta dessa deliberação da Trindade, ele sofreu o dano por minha causa e por sua causa, como nós já falamos aqui em outra ocasião. A ira de Deus ardeu em Jesus. Qual é o melhor lugar? O lugar mais seguro para nós é em Cristo Jesus, porque a ira de Deus já ardeu lá. E a ira de Deus não vai arder mais do que já ardeu. Então assim, o lugar mais seguro para você, o lugar mais seguro para a gente é na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Amém. O texto que nós lemos, ele fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, que é o de Deus. É importante nós entendermos a questão da graça, mas efetivamente nós só vamos entender a graça se nós entendermos a ira. Se você entender o que vem a ser a ira, aí você vai amar mais a graça. Amém? Amém. Nós vamos amar a graça e nos apegar a essa graça quando a gente entender o que vem a ser a ira. Lá no versículo 3 de Efésios, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós já vimos aqui no outro momento que o fato de nós sermos filhos da desobediência, nós nos tornamos por conseguinte filhos da ira. Todo filho da desobediência tem uma aguda espada para ferir com ela as nações. De quem que o texto está falando? De quem que sai a espada da boca? É Jesus. Amém? Amém? Estão comigo aqui? E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia fala do lagar. Você não se lembrou do que é o lagar? Davi, o que é lagar? Lagar. Está escrito lá. L-A-G-A-R. Lagar. O que é lagar? Diga, não sei. É onde que fica
dá para fazer? Eu estava falando com o Davi. Diga, Davi, não sei. Não sabe, vai aprender. Agora a irmã Elisete vai ensinar. É onde que você coloca, né, as uvas que você pisa ela para ela ir transformando. Isso, não é do jeito, né? Ninguém mais faz vídeo hoje pisando em uva, né? Mas antigamente era assim, era uma espécie de um tonel grande, jogava-se as uvas ali, e o que se fazia? A Bíblia, meu Deus, o pastor Marcos é muito forte. A Bíblia fala que existe um lagar do vinho do furor, da ira. E a Bíblia às vezes ela nos impressiona com essa superlativação, superlativo, né? Uma figura de linguagem. É quando você superdimensiona algo que já é grande. Superlativo. É o furor da ira. Não basta ser a ira, mas é o furor da ira de Deus. E quem está pisando? Quem é que está pisando? Jesus falou. Ira, furor. Ele está pisando em quem, ó? Um lagar. Está falando das nações, ele está falando de pessoa. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então você precisa aprender, compreender o que vem ser essa ira, para no final você sair daqui abraçando com a graça, nos beijos, no abraço e amando essa graça. Amém? Amém. Por volta do século VI, um papa chamado Gregório Magno, ao analisar as cartas de Paulo e a má procedência, a conduta humana citadas por Paulo, ele desenvolveu um conceito que ele chamou de os 7 pecados capitais. Quantos pecados? 7 pecados. Qual o nome do papa? Gregório quê? Gregório Magno. Quando isso aconteceu? Século VI. Nós estamos falando aí alguma coisa depois do ano 500 da era cristã. Os 7 pecados capitais. Davi, o que é um pecado capital? Não sabe. A irmã Elisete vai ensinar. Não vai ensinar o Davi? Depois, deixa a gente aprender. O que é um pecado capital? Oliveira. Irmã Elzira. Alguém? Pastor Marco. Pecado atual, será? Pecado atual. Boa tentativa. Vai ajudar, pastor Marco? Pecado capital. 2 em 1. 2. 3. Vamos lá. Pecado todo mundo sabe o que é. Não vamos entrar na definição do pecado. A palavra capital, ela é um termo latino, que no latim é caput. Diga comigo, caput. A gente usa muito isso nos nossos estatutos, né, nas leis. O caput. O que significa caput? Significa cabeça. Diga comigo, cabeça. Caput é cabeça, é líder, é chefe. O que significa caput, Davi? Cabeça. O que mais? Líder. O que mais? Chefe. Davi vai dar coisa boa aí. Gerente? Gerente não. Gerente não. Mas vamos entender o que é o pecado capital. Aí você perguntaria assim para mim, mas pastor, 7 pecados capitais, então só tem esse, né? A lista é só isso? Não. No entendimento do Papa Gregório, qual é o nome? Gregório o quê? Magno. Em que século isso aconteceu? Século VI. Muito bem. No entendimento dele, o pecado capital, o pecado cabeça, é aquele pecado do qual se desdobram outros. Deu para entender? Então assim, ele citou 7, pastor Gênesis. Mas esses 7 dão origem a outros pecados. São os principais, os cabeças. Por isso que são chamados de os 7 pecados capitais. Esse conceito de 7 pecados
pecados capitais, eles só foram aceitos pela Igreja Católica, endossados pela Igreja Católica, no século XIII, com os escritos de Tomás de Aquino. Aí, para contrapor os 7 pecados capitais, eles criaram lá as 7 virtudes fundamentais, né? Como se fosse uma outra via. Tem os 7 pecados, tem as 7 virtudes. Importante, você vai sair, já sabe que Davi, o que é pecado capital? Não. Elisete? Pode falar. É um pecado que, por ser cabeça, dá origem a outros pecados. Bom, o conceito básico você já pegou. Tem 7 pecados capitais? Oi? Diz que tem 7 pecados capitais? Exatamente. Então, e quais são agora? Você acredita que agora eu sabia, qualquer vez eu esqueci. Tá, então vamos lembrar. 7 pecados capitais. Avareza, inclusive, pastor Denis, é um bom tema, viu? Falar sobre os 7 pecados capitais. Avareza, diga comigo, avareza. Eu vou falar em ordem alfabética, fica mais fácil para você gravar. Avareza, gula, claro que aqui não tem ninguém avarento, não tem ninguém louco, né? Aí vem inveja, ira, lasciva, preguiça e soberba. Repete, Davi. Não lembro, gente. Nossa, Cristina, repete. Avareza, avareza, gula, inveja, ira, mentira também, acho que não. não é mais café, não. Eu decorei o errado. É preguiça. Na ordem alfabética, avareza, gula, inveja, ira. E inveja pode trocar, não tem problema, com i, né? Avareza, gula, inveja, ira, lascívia, preguiça. Oh, Jesus. Crente preguiçoso é um negócio sério, não é? Não crente não, qualquer pessoa preguiçosa. Ó, não é o tema aqui, não é o tema. Mas olha, eu já vi gente ruim de tudo, muita gente dá crente bom. Mas eu nunca vi preguiçoso dar um crente bom. É um negócio terrível. Camarada preguiçoso, eu nunca vi um preguiçoso dar crente bom. O ladrão pode vir um bom crente, o assassino, qualquer um. Agora, o preguiçoso, mas tudo bem. Avareza, gula, ira, inveja, lascívia, preguiça e o pior de todos é a soberba. Assim, de longe é o pior dos 7 pecados capitais. Agora, vamos a um ponto aqui importante. Dentre os 7 pecados capitais está tema aqui desse ensino, está a ira. A ira é um pecado? Sim ou não? Sim ou não? Olha como o negócio fica complicado. E a Bíblia fala que Deus se ira. Nós já vimos aqui, filhos da ira. É a ira de Deus. O lagar está lá, ó. Está lá no texto? Ó. Lagar, ouvindo o furor da ira de quem? Deus. E a ira não é pecado? A ira é pecado. A ira é pecado? Sim. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Faz coisas. A ira, ela é uma emoção. Diga comigo, emoção. O que vem a ser a emoção? Ira não é sentimento. A ira é uma emoção. A emoção é uma reação instintiva do corpo. Emoção é uma reação instintiva do corpo. E o sentimento é a forma do cérebro processar essa emoção. Então começa na emoção,
e termina no sentimento. Então a emoção, ela tem um caráter público assim. A pessoa, ela manifesta. É instantâneo. É instantâneo, é instintivo e instantâneo. Então, uma pessoa emocionada, ela extravasa a emoção. Então a emoção, ela tem esse caráter público. E o sentimento é de caráter privado. Ela não se cria no coração. Então a emoção é instintiva. Agora, o que tem a ser a ira? Vamos entender. Porque nós já vimos aqui que a ira, ela está relacionada no rol, está inserida no rol dos 7 pecados capitais. Nós só cometemos esses 7 pecados, sim ou não? Quem dera fosse só 7, né? E já estava bem ruinado, sim ou não, pastor Marcos? Um pecado já seria demais. Então os 7 são as 7 cabeças só. E desses 7 cabeças tem outros desdobramentos. E ainda está no contexto, aqui está inserida no rol dos 7 pecados capitais. A ira, ela é uma reação instintiva, é uma emoção por uma ofensa sofrida. Vamos entender a ira. Por uma ofensa sofrida. O grande problema é o que está por trás da ira, que é a intenção deliberada de causar dano ao ofensor. Está entendendo? Comigo aqui. Existe uma ofensa, diga comigo, ofensa. É cometida contra uma pessoa. Essa pessoa, ela é tomada pela emoção chamada ira. E até por uma questão de reflexo, a pessoa, ela quer dar uma resposta. Ela quer provocar um dano ao ofensor. Agora, vamos voltar aqui ao ponto. Se a ira é pecado, por que Deus se ira? Vamos entender. Nós aprendemos aqui que o pecado é a deturpação de tudo aquilo que é bom. Amém? Amém. O diabo, ele não inventou o pecado. Ele pegou algo bom e deturpou. É como, por exemplo, eu estou bebendo essa água aqui, né? Água potável, água que passou por um processo de purificação, eu estou bebendo aqui. É algo bom. Veio o adversário e mancha essa água com veneno. Ele não criou uma água envenenada. Ele envenenou uma água que era potável. Então, qualquer pecado que você pensar como prática, como ação, já foi algo bom na sua origem. Então, veja bem, quando Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança. Todos os sentimentos e emoções que nós temos, foi Deus que colocou como um reflexo de si mesmo. Por que nós temos a capacidade de amar? Porque Deus é amor. Amém? Amém. Então, assim, se eu olhar, por exemplo, a Giovana está ali catando o olho no Oliveira, e eu perceber alguma característica na Giovana, eu vou supor que essa característica vem de quem? Vem de quem? Da origem. Pai e mãe ali, vou colocar os dois no só. Às vezes você olha uma criança e fala assim, esse igualzinho o seu pai. Né? O que tem na vida? Você é igualzinho o seu pai? Não? Gosto, mas não fala que o outro fala que é parecido. A pessoa, por questões pessoais, ela pode até rejeitar a ideia, mas o traço está ali. O traço está ali. Às vezes eu tenho casa conversando com a Márcia Cristina e ela fala assim, nossa, você fez a cara do seu irmão. Se eu, sem querer, consigo fazer a cara do meu irmão e do meu pai, eu imitando meu pai, a família não entra. É como se estivesse sendo meu pai. Eu estou imitando os trejeitos do meu pai. Então, os traços que eu carrego tem a ver com uma fonte, com uma origem. Então vamos lá.
emoções, antes deles serem deturpados, eles foram colocados em nós por Deus. A ira em si, ela não é pecado. E nós vamos entender isso. Porque se fosse, nós não estaríamos lendo aqui. Pisa o lagarto, o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Se a ira fosse pecado, nós não estaríamos lendo e atribuindo a Deus essa que a gente chama de emoção humana, né? De se irar. O ponto é o seguinte: a ira, como uma emoção por causa de uma afronta, na pessoa de Deus, ela requer, diga comigo, justiça. Justiça. A ira, como uma emoção, como resultado de uma afronta, no homem, ela clama por vingança. Está entendendo, Davi? A ira de Deus, ela requer o quê? Justiça. E a ira humana, ela quer vingança. Então, assim, e tudo que está em nós, está no ser humano, está desequilibrado. Porque esse é o problema da ira no ser humano, é o desequilíbrio. Porque irar ou se irar não é pecado. A gente pode se irar sem pecar? Sim ou não, meu amor? Sim ou não? Podemos irar sem pecar? Hã? Que não se põe só sobre a Nós podemos irar e não pecar. Então a ira, ela não é um pecado quando ela está sob controle. Quando ela está sob controle. Porque nós, irmãos, de verdade, às vezes assim, um pouco de ira faz falta na vida de um crente. Sim ou não? A gente precisa tem que ter uma santa ira. Porque a ira, se a ira é de Deus, ela é santa ou não? Sim ou não? Sim ou não? É. Tem hora que a gente precisa ser tomado de uma santa ira por causa de algumas coisas. Agora a gente não tem isso sob controle. Porque parece haver usa-se esse termo, né? Uma linha tênue entre a justiça e a vingança. Você pode, com um mover de um passo, sair do que era justiça e entrar para a vingança. Coisa que não deve. Hã? E fazer coisa que não há, dependendo da ira que você tiver, você mata uma pessoa. É o excesso. Então, assim, a ira humana, ela nos compele para o excesso, a vingança. No direito penal, existe um instituto chamado de legítima defesa. O que vem a ser a legítima defesa? Você usar de todos os meios necessários para impedir uma agressão iminente ou próxima disso, usando de meios moderados. A lei coloca nesse tipo. Imagine você que eu estou, qualquer que seja o motivo, eu estou armado. De repente alguém ameaça partir para cima de mim. Vira as vias de fato, sai na mão, brigar. Meto 10 tiros na pessoa. Aí chego lá e falo, não, senhor juiz, foi legítima defesa. Aí o juiz fala assim, não, peraí, 10 tiros? Isso não foi de legítima defesa nunca. Então assim, a história do Instituto da Legítima Defesa cai por terra a partir do momento que se verifica o excesso. E nós, na nossa natureza carnal caída, muito dificilmente a gente se deixa tomar pela ira para a prática da justiça. A gente sempre quer o que? A vingança.
analisado o rol, né, dos 7 pecados capitais, a ira é o único que está ali que você associa a ira a Deus, da maneira que nós vimos está no texto bíblico. Os demais não. Só que a ira precisa ser entendida sob essa ótica. A ira de Deus, ela sempre busca justiça. Por conta do quê? Por conta de uma ofensa indevida. E por trás dessa ira está a intenção de causar dano. E aí, a gente entra no ponto. Inclusive, eu estava ouvindo aqui a visão do pastor James Esteve. Nós estamos entendendo que alguém está nesse processo de decisão, de tomada de atitude, que precisa entender exatamente esse ponto, porque basicamente o ser humano, ele está entre esses dois sistemas: abraçar a graça ou se sujeitar a ira. É como se Deus me oferecesse uma mão à graça, mas assim, eu costumo dizer que a gente só escolhe quando tem pelo menos 2 opções, tá? A gente só escolhe, se você chegar no seu guarda-roupa e tiver lá uma camisa azul e uma branca, aí fica aquela confusão na cabeça, mas às vezes a pessoa pega a branca e sai, chega lá no meio do caminho e se arrepende, já podia ter vindo de azul. Mas se ela chegar e tiver só azul, acabou a confusão, não é verdade? Por isso que mulher tem esse drama de se vestir, né? Por que mulher tem esse drama de se vestir? Muita roupa no guarda-roupa. É muita opção para escolher, pastor Deus. Olha, o que é que eu saio de casa com essa Cristina para trocar de roupa 3 vezes e não é mais a Cristina? E eu já acostumei, né? Começa assim, né? A vida de casado começa assim: você tem um guarda-roupa com 2 lados, né? Aí a mulher devagarzinho vai pôr do lado do marido, enche o dela. Mas daqui a pouco você fala: cadê minhas roupas? Eu vou pegar aquela gaveta, então. Já está lá não sei aonde. Aí você comprou um outro guarda-roupa, agora tudo bem. Compramos outro guarda-roupa. Vai dentro do guarda-roupa. Já dá as coisas dela lá também, tomando espaço. A gente, quando vai se arrumar, já sabe o terra, já sabe a gravata, já sabe tudo, depois vai embora. A mulher tem essa dificuldade, ela dá opção. Muita opção, né? Quem pode estar abençoado, amém. Glória a Deus. Agora é o seguinte: o camarada, ele tem do lado de Deus, está oferecendo graça. Diga comigo: Deus oferece. Deus oferece. Graça. Glória. Isso é maravilhoso. Se por um lado Deus oferece graça, a pessoa que rejeita a graça de Deus, inevitavelmente, inexoravelmente, ela vai estar dentro desse lagar. A pessoa que voluntária, deliberadamente rejeita a graça de Deus, existe um lagar do furor, da ira de Deus, onde vai ser pisado pelo próprio Jesus por causa de uma ofensa. E atrás da ofensa, atrás da ira, está a intenção de causar dano. E não é vingança. Deus, ele não quer vingança. Deus, ele vai fazer justiça. E é uma justiça que nós não poderemos suportar. Quem foi o primeiro ofensor? Quem foi o primeiro ofensor? Davi, quem foi? O primeiro de todos os ofensores. Foi? Ajuda, Vicente. Ofensor. Ofensor de Deus, contra Deus. Quem foi o primeiro ofensor? Hã? Quem foi? Quem foi? O diabo. O primeiro
primeiro ofensor foi o diabo. O primeiro pecado nasceu no céu, inexplicavelmente começou lá, no coração de Satanás. E a Bíblia diz que Deus ele criou um lugar específico para Satanás. Qual é? Qual é? O verdade já sabe, o inferno. O inferno, ele não foi feito pelo diabo. Ele foi feito para o diabo. Agora, o inferno, ele não é um resort, não é uma ilha da fantasia, não é um lugar maravilhoso, não é um cruzeiro. Falei em cruzeiro e o Elisete já está se vendo aí no navio, curtindo um cruzeiro maravilhoso, e o pastor gente roçando o bolso. Com certeza. Quando a gente fala de lugar de descanso, oh glória, a Bíblia fala que Deus, está lá no livro de Hebreus, preparou um lugar de descanso. Oh glória. Existe um lugar de descanso para o salvo na pessoa de Cristo Jesus. Eu já contei aqui. Uma semana antes da minha mãe falecer, ela estava no culto com a minha prima e ela disse assim: Nete, eu estou pedindo para Deus me levar porque eu estou cansado. Das lutas. Que coisa maravilhosa, que coisa boa, você chegar num ponto, numa idade, seja lá qual for, de você se sentir cansado, até para continuar vivendo, mas você dizer: eu tenho um lugar para descansar. A Bíblia diz que existe um descanso da parte. Cara, quem vai falar do descanso de Deus? Existe um lugar de descanso por toda a eternidade. Mas esse lugar de descanso são para aquelas pessoas que abraçaram ou abraçarão a graça que Deus oferece a nós mediante a pessoa de seu Filho, que assumiu a minha culpa, que pagou o preço pela culpa, que me perdoou graciosamente. Aquele que se levanta no meio da multidão e clama: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, coisa maravilhosa! A alma cansada do pecado, a alma cansada do sistema corrompido, ela tem esperança, ela quer adentrar o descanso de Deus, ou o descanso que Deus preparou para nós. Mas as pessoas que não adentrarem pelas portas que nos conduzirão ao descanso, elas vão adentrar pelas portas de um lugar onde todas as pessoas que estarão lá estarão debaixo da ira e do furor de Deus. Creio que Moisés ficou irado, né? Quando ele tocou naquela rocha, ele está virado. Moisés está virado. Moisés está virado e ele perdeu a bênção da vida. Porque, irmãos, a gente, para irar no pecado, tem que estar debaixo de graça. Porque quando a gente está debaixo de graça, a gente reflete o caráter e a pessoa de Cristo. Amém? Amém. Que nós vamos falar já a respeito de que é você estar, agir e viver debaixo de graça. Mas nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que a ira de Deus não é algo, irmãos, você que está nos ouvindo, que você possa suportar. Se Deus, Ele é infinitamente capaz de criar algo bom, eu pergunto para você: Ele não é infinitamente capaz de criar algo ruim? Sim ou não? Sim. E Deus criou. E Deus criou. Meu Deus. Tem gente que pensa que o diabo ele paga de rei, de governante no inferno, e que na eternidade ele vai ficar cutucando as pessoas dando risada. Não, irmão. Está lá em Apocalipse. A Bíblia diz que
que ele vai ser lançado no lago de fogo ardente. E ele, eu estou falando de quem? Diabo. Ele vai ser atormentado de dia e de noite. Quem que vai fazer isso? Deus. O diabo, irmãos, o arqui-inimigo, arqui-rival. Arqui-inimigo não, porque Deus não tem inimigo, né? Quem tem inimigo sou eu e você. Porque não tem inimigo para Deus. O arqui-rival de Deus, ele vai ser atormentado. Agora você consegue imaginar o nível de tormento? Ele está desesperado, pastor Jesus. Ele está desesperado, porque ele foi um ofensor, e por trás da ira que ele causou está a intenção do dano, e ele vai sofrer o dano. E as pessoas que não se refugiarem na pessoa de Cristo vão estar lá sofrendo o mesmo dano. Qual é o lugar mais seguro da floresta que já queimou, ou que está queimando? É o lugar que já queimou. A ira de Deus já queimou na pessoa de Cristo Jesus. Eu e você, nós precisamos desesperadamente estar lá. Jesus falou assim para o discípulo: você não quer ir embora não? Vai embora, pelo amor de Jesus, fica. Não vai embora. Às vezes eu fico imaginando Pedro assim, né? Minha mente, né? Diz alguém, pensando ali com os meus neurônios de pregador, né? Pedro agarrado aos pés de Jesus: deixa eu ficar, deixa eu ficar. Jesus fala: vai embora, deixa eu ficar, deixa eu ficar. Porque Pedro mesmo disse: para quem? Perceba que não é para onde, é para quem iremos nós. Tu tens, só tu tens palavra de vida eterna. Para quê? Porque se a pessoa não estiver ouvindo a Jesus, vai estar ouvindo alguém. Se não estiver seguindo a Jesus, vai estar seguindo alguém. E Pedro falou: tu tens palavra de vida eterna, estou contigo lá, vou ficar. Porque Jesus não expulsou, ele fez um convite, né? Querer ir, vai. Mas quem já ouviu as palavras de vida eterna, não tem mais opção. Aí você vai falar: Jesus, agora é tarde demais, eu te amo e eu vou ficar. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, se você tiver curiosidade, busca no YouTube alguns relatos de pessoas que foram até o inferno. E eu acredito, tiveram um processo de quase morte. As coisas que as pessoas contam, que elas viram e ouviram lá, são assustadoras, em termos de sofrimento. Uma pessoa falou: cara, eu cheguei num determinado lugar, que assim, era um fedor tão grande, lá no inferno, era um fedor tão grande, que aquilo entrava como ácido pelas minhas narinas, pelos meus pulmões, e a sensação que eu tinha: isso vai me matar, e eu não morria. Pensa num sofrimento que a pessoa quer morrer, mas não morre. Ela faz uma coisa impressionante, porque o nível de sofrimento, de dor, é inimaginável, mas não leva à morte. Uma vez que eu fiz um curso, já falei para os irmãos que eu sou vigilante formado, né? Tenho um curso de vigilante, imagina, né? Eu vigilante. Nada perigoso. E aí, no curso dele, lá no curso de primeiros socorros, geralmente eram profissionais da área e tal, eu perguntei para o professor: professor, alguém morre de dor? Alguém morre de dor? Ele falou: não, a pessoa não morre de dor. Não é a dor imediatamente que mata, mas o que acontece? Dependendo do nível de dor, a pessoa ela entra em colapso, sofre uma catarata cardíaca e morre. O coração não aguenta. Não, já viu essa pessoa: não vou aguentar. A pessoa fala que eu não vou aguentar. Essa é a impressão, que ela vai entrar, o corpo entra em colapso, ela sofre uma parada cardíaca. Não é a dor que mata, é o coração que não aguenta. Agora no inferno não tem mais isso. Aqui parece, né? Só parece que aquela intensidade de dor e sofrimento vai ser resolvida com o colapso do corpo. O corpo colapsa e a pessoa morre. Aí alguém fala: descansou.
Eu costumo dizer, para quem tem Jesus, sua glória, descansou e agora só alegria e água de coco. Mas para quem não tem Jesus, ela vai ter saudade dessa dor aqui que colapsou o corpo. Porque o testemunho que foi é que a intensidade lá é algo inimaginável. E isso nada mais é do que, imagine se Deus é criativo para produzir dor, irmãos. Se Deus é criativo para produzir sofrimento, irmão Zé Carlos, Ele não seria criativo para produzir dor e sofrimento? Se Ele é criativo para produzir alegria, felicidade e prazer, o que Ele não pode fazer também no seu processo de devolução, de resposta ao dano afro? Pastor, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Agora que vocês sabem o que é a ira, né? Já aprendeu sobre os 7 pecados capitais aqui, e que a ira em si não é pecado, né? Sobretudo a ira de Deus, que ela reclama justiça. A ira humana reclama vingança, mas a ira de Deus reclama justiça. Agora é a gente se apegar com a graça, amar essa graça. E o texto na sequência, nós já precisamos terminar aqui, nos diz assim, estando no versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então assim, a salvação tem a ver com o que Jesus fez, não com o que eu faço. Uma certa feita chegou um jovem rico e perguntou assim para Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para me salvar? Aí eu estou lendo, né? E eu quero conversar com esse camarada. Eu quero conversar com ele. Então, mas peraí. Olha bem a pergunta: o que hei de fazer para ser salvo? Se você pode fazer alguma coisa para ser salvo, por que Jesus está aqui? Por que Jesus veio? O Evangelho, que é o que são as boas novas de salvação, o que são essas boas novas? Elas dizem a respeito de algo que alguém já fez. Então, assim, salvação, evidentemente que as minhas obras, elas podem e conduzirão uma pessoa ao inferno, as más obras. Então, assim, se as más obras podem e conduzirão uma pessoa ao inferno, né? Não quer dizer que as boas obras vão salvar ninguém. E o texto fala assim: não vem das obras. Está falando o quê? Salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso aqui nivela todo mundo. Nivela todo mundo. A gente não faz boas obras para sermos salvos. Nós fazemos. As pessoas falam assim: nós fazemos porque somos salvos. Fazer boas obras é a obrigação de todo mundo, tá bom? Ser honesto é a obrigação de todo homem e de toda mulher. Tem um monte de pessoas não crentes honestas, direito, e tem crente desonesto. Tem ou não tem? Tem crente desonesto. Não entendeu nada ainda, não passou pelo processo, não nasceu de novo. Então é o seguinte: fazer boas obras é a obrigação de todo mundo. Ser solidário, ajudar o próximo. Eu faço porque eu sou crente, né? Faz o que você tem que fazer. Está na essência do ser humano, você é solidário, Deus não fez assim. Agora, a salvação só tem a ver com aquilo que Cristo fez. Amém? Amém. Aquilo que Cristo fez. Quando nós chegarmos lá no céu, e nós vamos chegar, posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos entender melhor esse negócio. Nós chegamos lá por conta do sacrifício de Cristo Jesus. E aqui na terra, o que você fizer que for debaixo de graça, e eu já preguei isso aqui, né, no outro dia, tudo que a gente faz no reino de Deus, a gente recorre ao recurso da graça. Você já ouviu a graça para fazer? Tem a ver com a graça de Deus. Porque o que eu fizer, o que você fizer, que não for debaixo de graça, for na força do braço, na força da carne, vai ser tudo queimado, não vai servir para nada. O próprio Paulo falou: eu trabalhei. Aí ele falou: opa, trabalhei mais que todo mundo. Em termos de obra, de fato, Paulo foi incansado. Mas aí ele parou e falou: rapaz, o que foi feito, humanamente falando, não dava para fazer. Não eu, mas a quê? Graça de Deus.
Trabalhei mais que todo mundo, não eu, mas a graça de Deus operou através da vida de Paulo. Então a graça de Deus vai operar através da minha vida, a graça de Deus vai operar na sua vida, e tudo é pela graça para que ninguém se glorie. Então nós vamos. Pode ver. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Glorifique o Pai, pessoal. E assim, olha, as vossas boas obras, nós somos cristãos, irmãos. A gente reflete a natureza do caráter de Cristo. Sim, você é sal, você é luz. Então, assim, o mínimo que você tem que fazer é parecer como Jesus, é refletir o que Jesus fez. Agora, isso vai glorificar a Deus? Porque uma coisa que eu já tenho dito aqui em algumas ocasiões, que nós somos aquilo que está mais próximo das pessoas alcançarem a respeito de Deus. Nós somos o melhor que há para as pessoas se conhecerem e saberem a respeito. A melhor referência de Deus somos nós. Quer saber sobre Deus? Quer falar sobre Deus? As pessoas não vão entender a respeito da pessoa de Deus, de Jesus Cristo, se eles não virem isso em mim, se eles não virem isso em você. Então, assim, esse processo do fazer, do trabalhar, e nós precisamos ser obreiros, trabalhadores, e a Bíblia nos fala, nos incentiva o tempo todo a trabalhar, porque o trabalho da nossa mão é trabalho mesmo. O trabalho da nossa mão tem recompensa. Deus vai recompensar. Agora, lá em Apocalipse, Jesus ele fala assim: eis que vem sem demora. Jesus tem pressa. Você vê pelo texto que Jesus tem pressa. Ele poderia ter pressa para dar paga aos inimigos, para despejar o lagar, o vinho da ira dele, acabar com os ímpios. Mas a pressa de Jesus é Ele nos recompensar. O meu galardão está comigo, eu venho sem demora para dar. Jesus, a pressa de Jesus não é acabar com os inimigos dele, não, é te presentear, te recompensar pelo trabalho que você fez debaixo de graça. Porque tem os que podem fazer, outros não podem fazer. Em algum sentido, tem alguém que pode fazer mais do que você, porque ele tem mais saúde, tem mais jovialidade, tem mais recurso financeiro, tem mais dinheiro, sei lá. Se Deus fosse medir as coisas assim, eu e você estávamos na nossa, né? Então, assim, quero fazer muito. Paulo falou: trabalhei mais que todo mundo, foi debaixo de graça. E teve outro que fez pouquinho, também foi debaixo de graça. Nós temos um testemunho aí do pastor Paul Yun-Chu, que fez um trabalho extraordinário, já falecido, né? E quem aqui da minha época não leu, não se inspirou no Paul Yun-Chu, né? A maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Quem ganhou o Paul Yun-Chu para Jesus foi uma enfermeira que viu aquele dia e nunca mais viu. Uma pessoa assim, tem gente: eu trabalhei muito, foi debaixo de graça, glória a Deus. Eu fiz só um pouquinho, só ganhei aquela pessoa para Jesus debaixo de graça. Deixa Deus dar um resultado, amém? Porque assim, tudo que a gente faz debaixo de graça, o resultado é multiplicado pelo próprio Deus. Então a gente se coloca, não tem a ver com a minha competência, não tem a ver com a minha capacidade, não tem a ver com os meus recursos. E tudo isso vem de Deus, viu, irmãos? Ó, olha o ponto aqui. Recurso, competência, capacidade vem de onde? Vem dos pais das luzes. Ninguém tem nada que do céu não tenha descido, tudo desce de lá. Então assim, vem tudo dele. Então, assim, o que eu tenho, vem dele. Aí você fala: Jesus, coloca graça em cima disso aqui. Amém? Amém. Coloca graça em cima desse talento, graça em cima dessa competência, que vai dar tudo certo. Por quê? O nosso ego, ele continua enterradinho ali embaixo dos 7 palmos, e a glória é de Jesus, para que eles vejam e glorifiquem você. O texto fala assim, ó: sejam as vossas obras notórias diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e te elogiem. Isso está escrito? Não, a pessoa viu em você boas obras, vai fazer o quê? Levantar a mão e falar: olha, glória a Deus pela sua vida, pastor. Glória a Deus pela sua vida. As pessoas estão glorificando a Deus, a glória é sempre dele. Amém? Sempre dele. Então, assim, a gente poderia, né, o tempo não nos permite mais, avançar aqui e falar sobre a importância de quem trabalha no reino ficar atento. Você pode fazer, você tem condição, mas sempre vai pedir a Deus graça, por mínimo que seja, por mais simples que seja a tarefa. Vem cantar um corinho aqui, irmão. Senhor,
estou subindo naquele corpo, me dá a tua graça. Vai passar um pano na igreja, Senhor, me dá a tua graça, me dá a tua graça. Porque depois que ficar bem feito, isso glorifica a Deus, e a gente fica somente no papel de servir só quem entendeu como é que as coisas no reino funcionam. O reino de Deus, ele tem leis, ele tem princípios. Está aí um tema bom para a mensagem também. As leis e os princípios do reino, como é que funciona as coisas nesse reino, cujo rei é Deus. Ele quer você trabalhando, mas com o recurso que ele te dá. Amém? Amém. Deus vai te dar o recurso para você fazer a obra dele. E o recurso que você não tem, ele vai acrescentar. A Maria chegou lá para o e falou assim: mas peraí, como é que vai ser esse negócio? E tal, o que Gabriel falou para ela? A virtude do Altíssimo te cobrará e tu vai dar a luz. Então assim, não tem jeito, irmãos. Um milagre, coisa maravilhosa, é só mediante essa graça. Então, graça é empoderamento para obedecer, graça é empoderamento para servir. Quero obedecer mais, melhor, servir mais e melhor, com a aprovação de Jesus, debaixo de graça. É a palavra que tem que estar na minha boca e na sua. Esse pedido constante: Senhor, me dá a tua graça. Senhor, me dá a tua graça. É um pedido que Ele quer e Ele vai atender. Se você orar: Senhor, me dá a tua graça, Senhor, me dá a tua graça, Ele vai atender esse pedido. Porque depois vai ficar bem feito, vai ficar, olha, uma coisa maravilhosa, fácil, fluida, e a glória é para Jesus. E o que for feito, o que não for feito debaixo dessa graça, pode ficar bonito, belo e formoso. Você vai receber até um troféu, que tão bom ficou. Mas quando passar pelo julgamento de Deus, queima tudo. É assim que funciona, queima tudo. Porque assim, para fechar, né? Tudo por Ele, por intermédio dele, para Ele, para a glória dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, já vamos encerrar. Quero convidar aqui a nossa amada irmã Mônica, que está colhendo mais uma flor na sua vida, completando o aniversário. A irmã Mônica tem sido uma obreira temperosa, tem trabalhado bastante, né? Eu espero que seja debaixo de graça. Está entendendo, né, cara? Né, gente? Está entendendo, né? Tudo que a gente faz é para a glória de Jesus, com a graça que Ele nos concede. Aí fica bom, fica maravilhoso e fica fácil. Amém? Sobe aqui, subir aqui. Vou virar também para o pastor Marco, vem cá. Aliás, senhora, são 3 pastores aqui, na falta de agora que há 3 pastores aqui. Amém? E aí já vou, na sequência, o pastor Gênesis já faz as considerações finais e o encerramento. Amém? Vamos cantar os parabéns para a nossa irmã. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito nesta noite, ó Pai, pela palavra, pelos louvores, testemunho, tudo que o Senhor fez por graça em nossas vidas. A tua filha também completa mais um ano para ser uma Mônica, continua com essa vida, com o seu filhinho, com a sua família, Pai, porque tem sido um instrumento nas tuas mãos para abençoar esta igreja e esse ministério. Continua com ela, multiplica essa data, Pai, por muitos e muitos anos, e que ela possa se alegrar sempre na tua presença, que nos obstante as lutas que enfrentamos e aviventa, mas o Senhor está conosco e nos garante a vitória. Assim oramos te agradecendo pela vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom, nós estamos encerrando. Quero informar que não sei se sexta-feira vai ter o trabalho das irmãs. Creio que se houver, a nossa presidente do meu filho vai dar uma notícia pelo grupo lá. Mas não, domingo, às 16 horas, nós estamos começando o nosso culto com a nossa escola, né? E 18 horas o nosso culto. Domingo vai ser o culto de
de missões, mas nós também temos a nossa assembleia para prestar as contas, né? Às 17 horas. Então, vamos estar orando, vamos estar congregando, né? Para a glória de Deus, essas circunstâncias aí mudantes atrapalharam um pouco, mas já estamos na normalidade. Amém? Quem ainda precisa de oração pelo sinal? Vai ser obrigado por tudo que recebemos nesta noite. Também aqueles que estão nos assistindo, já passou de 120 visualizações esse culto que te oferecemos nesta noite de ensinamentos, Pai. Que sejam abençoados aqueles que já assistiram, aqueles que vão assistir amanhã, Pai. E se alguém levantou a mão precisando de uma intercessão, Pai, eu quero entregar as tuas mãos e pedir a tua intervenção, seja em qual for a necessidade de alguém. Eu oro assim, agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus.